Você já se perguntou por mesmo tentando? Tanto parece que as coisas não se resolvem como se o esforço incessante te afastasse ainda mais daquilo que você deseja. Muitas vezes vivemos como se o descanso fosse um obstáculo para o sucesso, mas a verdade é exatamente o oposto. Descansar é o caminho para encontrar clareza, renovar forças e permitir que o melhor chegue até você. A Bíblia nos ensina em Salmos 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Essa não é apenas uma promessa, mas uma orientação poderosa para lidar com as pressões da vida. Descansar não significa desistir, significa confiar. É abrir mão do controle que pesa sobre você e deixar que as coisas se alinhem no tempo certo. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você se desgastou tentando resolver algo sem parar, só para perceber que a solução veio, no momento em que você parou, respirou e esperou? Essa é a beleza do descanso. Ele abre espaço para o que é realmente importante: florescer. Então, hoje te desafio a escrever nos comentários: eu escolho descansar e confiar. Esse ato é mais do que uma frase, é um compromisso com uma vida mais leve e cheia de propósito. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, porque conteúdos como este podem transformar sua perspectiva. Vamos começar. Número 1. O poder de saber esperar. Você já se sentiu sobrecarregado, tentando controlar tudo na sua vida? Talvez em algumas noites você tenha deitado na cama, mas a mente permaneceu desperta, cheia de pensamentos como: e se não der certo, e se o tempo acabar? E se eu ficar para trás? Essa angústia de querer que tudo aconteça agora pode consumir nossa energia e roubar a nossa paz, mas a Bíblia nos convida a algo completamente diferente. Descansa no Senhor e espera. Nele não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Salmos 367. Esse versículo não é apenas uma orientação, mas uma promessa de que, ao descansar, as coisas acontecem no tempo certo. Imagine um agricultor: ele planta as sementes, rega o solo e cuida da terra, mas sabe que não pode apressar o crescimento. Ele não fica de pé no campo, gritando para a planta crescer mais rápido, porque entende que há um tempo específico para cada estágio da colheita. Assim também é a vida. Às vezes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas a pressa pode nos levar a agir sem sabedoria e nos afastar dos melhores resultados. Saber esperar é como confiar no processo natural da vida, sabendo que o que é nosso chegará no momento perfeito. Mas por que esperar é tão difícil? Porque esperar requer confiança. Confiar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, algo está acontecendo. Confiar que há um propósito em cada momento de espera. Salmos 271 nos incentiva: espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse fortalecer o coração é a resposta que tanto buscamos para lidar com os períodos de incerteza. É um convite a permanecer firme, sabendo que a espera não é vazia, mas cheia de propósito. Você já tentou abrir uma flor antes que ela desabasse naturalmente? Por mais que puxes as pétalas, elas não se abrirão no nosso tempo, mas no tempo delas. O mesmo acontece com muitas áreas da nossa vida. O emprego que desejamos, o relacionamento que sonhamos, a cura que buscamos. Tudo isso tem o seu momento certo. Quando tentamos apressar as coisas, acabamos frustrados. Mas quando aprendemos a esperar, nos amos como o agricultor que confia na estação da colheita. Esperar não é ficar parado, pelo contrário. É um período ativo de crescimento. É um tempo de preparação para o que está por vir. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o poder do descanso ativo. Enquanto esperamos, ganhamos força, amadurecemos e nos preparamos para receber o que realmente precisamos. Já reparou como as crianças pequenas,
Confiam nos pais para tudo. Elas não se preocupam se haverá comida na mesa ou se terão um lugar para dormir. Elas descansam na certeza de que tudo será cuidado. Essa é a postura que somos chamados a ter, uma confiança simples e sincera. Em Mateus 625. Jesus nos desafia a abandonar a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que hás de comer ou pelo que hás de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. A ansiedade de querer que tudo aconteça agora nos faz esquecer que a vida é mais do que as nossas preocupações imediatas. Não é fácil soltar o controle, mas é libertador. Quando entendemos que o descanso não é desistir, mas confiar, abrimos espaço para que coisas maravilhosas aconteçam. Pense na história de José. Ele teve sonhos grandiosos quando ainda era jovem, mas sua vida não seguiu o caminho que ele esperava. Foi vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos. Mas José soube esperar. Ele não desistiu, não se revoltou, mas confiou que seu tempo chegaria, e no momento certo ele foi elevado a governador do Egito, salvando sua família e uma nação inteira da fome. Sua espera não foi em vão. E a nossa também não será esperar. É um exercício de fé. Não significa que não haverá desafios ou momentos de dúvida, mas é nesses momentos que podemos lembrar das promessas da palavra. Lamentações 3:25 nos encoraja. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esse versículo é um de que, enquanto esperamos, não estamos sozinhos. Somos sustentados por uma força maior que nos ajuda a continuar. Por isso, hoje, quero te convidar a refletir o que você tem tentado apressar na sua vida. Quais são as áreas em que a ansiedade tem roubado sua paz? Talvez seja a hora de soltar as rédeas e permitir que o tempo cumpra o seu papel. Descansar não é fraqueza, é força. É escolher confiar que no momento certo, tudo virá até você. Número 2. Pare de lutar contra o tempo. Você já percebeu como gastamos energia tentando correr contra o relógio? É como se estivéssemos sempre em uma corrida, como se o tempo fosse nosso inimigo, e a única solução fosse fazer mais, ser mais rápido e conquistar mais em menos tempo. No entanto, quanto mais lutamos contra o tempo, mais exaustos ficamos e menos conseguimos aproveitar a jornada. A palavra nos traz um ensinamento poderoso sobre isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 634. Essa frase de Jesus é um convite a abandonar a luta incessante contra o tempo e a viver o momento presente. Imagine alguém tentando correr em uma esteira descontrolada, apertando os botões para aumentar a velocidade. Quanto mais rápido a esteira vai, mais difícil se torna a manter o ritmo. É exatamente assim que nos sentimos quando tentamos forçar que tudo aconteça no nosso tempo. Perdemos o fôlego, a força e até a direção. Jesus nos ensina que o amanhã tem sua própria medida de desafios e que não precisamos carregar o peso do futuro. Agora, essa luta contra o tempo é uma forma de ansiedade que rouba nossa paz. Em Eclesiastes 3:1 somos lembrados. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se existe um tempo para tudo. Porque insistimos em apressar os processos, é como tentar colher um fruto. Antes de ele amadurecer, não importa o quanto nos esforcemos, o fruto ainda estará verde. Já reparou como as crianças vivem o momento presente? Elas não estão preocupadas com o que vão fazer daqui a 1 hora, ou amanhã, quando estão brincando, estão inteiramente presentes na brincadeira. E isso as torna tão felizes. É essa simplicidade de viver. O momento que perdemos quando crescemos. E começamos a lutar contra o tempo. Lutar contra o tempo não é apenas inútil. É desgastante. É como remar contra a maré. Você se esforça ao máximo, mas não sai do lugar. Em vez disso, o convite de Jesus
É para deixar a maré nos levar, e isso não significa desistir de nossos sonhos ou abandonar nossos objetivos, mas entender que um fluxo natural na vida. Quando seguimos esse fluxo, as coisas começam a se encaixar. Salmos 46:10 nos dá uma instrução. Clara, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é um ato de confiança, de entrega. É reconhecer que não estamos no controle de tudo e que lutar contra o tempo só nos afasta do que realmente importa. É um convite a parar, respirar e observar como as coisas se desenrolam no momento certo. Pense na história de Marta e Maria em Lucas 10:38-42. Marta estava ocupada, preocupada com os preparativos e tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus e ouviu suas palavras quando Marta reclamou. Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta lutava contra o tempo, enquanto Maria escolheu descansar no momento presente. Talvez você se identifique com Marta, sempre tentando fazer mais, correr mais, realizar mais, mas hoje é um convite para ser como Maria, para parar de lutar contra o tempo e simplesmente viver o momento. Talvez isso signifique dedicar mais tempo à sua família, ouvir mais as pessoas ao seu redor, ou até mesmo tirar um momento para si mesmo. Longe de todas as distrações, quando paramos de lutar contra o tempo, algo mágico acontece. Começamos a enxergar as bênçãos ao nosso redor. Em vez de focarmos no que ainda não alcançamos, passamos a valorizar o que já temos. Essa mudança de perspectiva transforma nossa vida e nos dá um coração mais grato. Filipenses 4:6 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Viver o presente é um exercício de fé. É acreditar que o tempo está trabalhando a nosso favor. Mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos, é confiar que cada segundo tem um propósito e que não precisamos nos apressar para alcançar o que já está reservado para nós. Portanto, hoje permita-se desacelerar. Pare de correr contra o tempo e comece a caminhar com ele. Não se trata de fazer menos ou dizer menos, mas de aprender a fluir, confiando que cada passo dado no momento certo nos levará exatamente onde precisamos estar. Número 3. Ansiedade não traz respostas. Você já passou noites em claro, tentando resolver problemas que pareciam maiores do que você já sentiu, como se sua mente fosse uma tempestade, com pensamentos indo e vindo sem descanso? A ansiedade é assim, ela toma conta de nós, nos rouba a paz e nos faz acreditar que pensar incessantemente sobre um problema é a única maneira de encontrar a solução. Mas a verdade é que a ansiedade não resolve nada, pelo contrário, ela nos cega para as respostas que já estão ao nosso alcance. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos ensinam: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Imagine que a ansiedade é como tentar remar em um barco durante uma tempestade. Você se esforça ao máximo, mas as ondas continuam vindo e você não sai do lugar. O que nos esquecemos é que há um porto seguro logo à frente, mas estamos tão ocupados lutando contra as ondas que não conseguimos enxergá-lo. A ansiedade faz isso conosco, ela nos prende em um ciclo de preocupações, impedindo que vejamos as soluções e oportunidades que estão ao nosso redor. Em Mateus, capítulo 6, versículo 27, Jesus faz uma pergunta poderosa: Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta nos desafia a refletir sobre o que realmente ganhamos com a ansiedade. O esforço mental e emocional que gastamos tentando controlar o incontrolável não nos traz benefícios, apenas nos desgasta. Na ansiedade
também tem o poder de nos desconectar do presente. Ela nos prende em um futuro que ainda não chegou, nos fazendo perder os momentos preciosos que estão acontecendo agora. É como segurar uma corda tão forte que suas mãos começam a doer, mas você não consegue soltar o descanso que tanto buscamos. Só chega quando aprendemos a largar essa corda e confiar no processo, olhando para a história de Marta e Maria, que mencionamos antes. Vemos claramente como a ansiedade pode nos afastar do essencial enquanto Marta se preocupava. Com tudo o que precisava fazer, Maria escolheu o que era mais importante: estar presente. Lucas, capítulo 10, versículo 41, nos mostra a resposta de Jesus a Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária a essa resposta. Não é apenas um alerta, mas também um convite para largarmos as preocupações desnecessárias e focarmos no que realmente importa. A ansiedade também nos faz acreditar que estamos sozinhos, que tudo depende apenas de nós. Mas a verdade é que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Salmo 5:5, 22. Nos convida a entregar nossas preocupações. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá nunca. Permitirá que o justo seja abalado. Esse ato de lançar nossos cuidados é como soltar uma mochila pesada que carregamos por muito tempo. É um alívio que nos permite seguir em frente com mais leveza. Imagine um pássaro construindo seu ninho. Ele não se preocupa com o vento ou a chuva, porque sabe que cada dia traz o suficiente para construir e manter o que precisa. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Nos lembra disso. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se até mesmo as aves são cuidadas por insistirmos em carregar sozinhos o peso de nossas preocupações. Viver ansioso é como tentar atravessar uma ponte que ainda nem foi construída. Colocamos tanta energia em prever problemas e buscar soluções para situações que talvez nunca aconteçam, que nos esquecemos de viver o agora. A Bíblia nos ensina que cada dia tem seus próprios desafios, e que viver um dia de cada vez é a chave para encontrar paz. A oração é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Quando levamos nossas preocupações em oração, estamos dizendo: eu confio que não preciso fazer isso sozinho. É nesse momento que a paz mencionada em Filipenses, capítulo 4, começa a tomar conta de nossos corações e mentes. Essa paz não significa que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas que teremos força e clareza para enfrentá-los sem sermos consumidos por eles. Hoje reflita sobre o que tem tirado sua paz. Talvez sejam as finanças, um relacionamento ou o futuro incerto, seja o que for. Lembre-se de que a ansiedade não traz respostas. O que realmente nos ajuda é descansar e confiar que as soluções virão no momento certo. Essa confiança é o primeiro passo para encontrar a paz que tanto buscamos. Número 4. Quando você descansa, Deus trabalha. Você já se sentiu como se todo o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros, como se fosse sua responsabilidade controlar cada detalhe, resolver cada problema, encontrar todas as respostas? Muitas vezes acreditamos que se não estivermos constantemente nos esforçando, planejando e lutando, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é exatamente o oposto quando descansamos. É aí que o trabalho invisível e poderoso acontece. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Nos lembra: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa não é apenas uma. Essa é um convite para confiar, soltar o controle e descansar, permitindo que o impossível aconteça. Pense em um agricultor que planta suas sementes. Ele pode preparar o solo, regar e cuidar da plantação, mas não tem controle sobre o crescimento das plantas. O agricultor confia que a terra, o sol e o tempo farão o seu trabalho da mesma forma. Existem áreas em nossas vidas que exigem ação, mas há outras em que o descanso
é a maior demonstração de confiança. Esse descanso não é preguiça ou indiferença, é reconhecer que há coisas que só podem acontecer quando paramos de lutar e permitimos que o trabalho maior seja realizado. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando, eles ficaram desesperados. Não havia saída aparente. Eles tentaram imaginar soluções, mas nada parecia funcionar. Foi então que Moisés disse aquelas palavras poderosas: "O Senhor pelejará por vós." E o que aconteceu em seguida? O mar se abriu, e eles atravessaram em terra seca. Esse é um exemplo perfeito de como muitas vezes é no descanso que o milagre acontece. Mas descansar não é fácil. Descansar significa abrir mão, significa soltar as rédeas, parar de tentar resolver tudo sozinho e confiar que algo maior está acontecendo. Nos bastidores, Salmos 37:5, nos incentiva: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Essa entrega não é passiva, mas ativa. É como depositar algo precioso nas mãos de quem você sabe que pode cuidar melhor do que você. A ansiedade de controlar tudo é como tentar remar contra a correnteza. Quanto mais você se esforça, mais cansado fica e menos resultados obtém. Mas quando você solta os remos e permite que a correnteza o leve, descobre que o caminho é mais leve e mais rápido. Isso não significa que você não deva fazer sua parte, mas que há momentos em que sua parte é simplesmente descansar e confiar. Uma das histórias mais poderosas sobre descanso e confiança é a de Jesus no barco, durante a tempestade, narrada em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Enquanto os discípulos estavam apavorados achando que o barco iria, Jesus estava dormindo. Eles o acordaram desesperados, dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Jesus então se levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Que essa história nos ensina que mesmo em meio às tempestades da vida, o descanso é um ato de confiança. Enquanto Jesus descansava, o controle permanecia em suas mãos. Descansar não significa que não nos importamos com problemas ou desafios. Significa que reconhecemos nossos limites e confiamos que quando fazemos o que podemos, o restante será cuidado. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensinam: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhecimento é um ato de humildade, de saber que nem tudo depende de nós. Quando descansamos, damos espaço para que o trabalho invisível aconteça. Pense em uma semente plantada na terra. O agricultor não pode ver o que está acontecendo debaixo do solo, mas ele confia que algo está crescendo, mesmo que ainda não seja visível em nossas vidas. Existem momentos em que tudo parece parado, mas na verdade as raízes estão se formando, a fundação está sendo construída. Jesus nos convida a trocar nossas cargas pesadas por um fardo leve. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é um convite poderoso para largar o peso que carregamos e aceitar um caminho mais leve, mais tranquilo. Hoje, pergunte a si mesmo: quais são as áreas da sua vida em que você está lutando contra a correnteza? Talvez sejam seus relacionamentos, suas finanças ou sua saúde. Pode ser que você esteja tentando controlar tudo, mas se sentindo cada vez mais cansado e frustrado. Este é o momento de soltar, de descansar, e permitir que o impossível aconteça. Quando descansamos, o trabalho invisível acontece, o impossível se torna possível. As respostas que tanto buscamos começam a aparecer, não porque estamos lutando por elas, mas porque permitimos que o trabalho maior seja feito. Esse descanso é a maior demonstração de fé, e é nele que encontramos o alívio que tanto precisamos. Número 5. A força do descanso no silêncio.
Você já se sentiu tão sobrecarregado que as vozes da sua mente pareciam gritar ao mesmo tempo? O mundo moderno nos bombardeia com distrações, ruídos e a constante pressão para fazermos mais, sermos mais e alcançarmos mais. Mas é no meio desse caos que a Bíblia nos convida a encontrar força no silêncio em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. Lemos: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse é um chamado para um tipo de força que não vem do esforço, mas da quietude. O silêncio pode ser desconfortável. Ele nos força a encarar nossos medos, nossas dúvidas e nossas fraquezas. Mas é exatamente nesse espaço de silêncio que as respostas começam a surgir. Pense em um lago tranquilo, quando ele está agitado. Não conseguimos enxergar o fundo, mas quando as águas se acalmam, tudo fica claro assim. Também é o silêncio em nossas vidas. Ele nos permite ver o que está escondido, ouvir o que antes era abafado pelo barulho e compreender o que parecia incompreensível. Na história do profeta Elias encontramos um exemplo poderoso de como o silêncio pode revelar o que realmente importa em 1 Reis. Capítulo 19. Elias estava fugindo cansado e desanimado. Ele buscava respostas e queria ouvir a voz de Deus. Mas Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em um cicio tranquilo e suave, uma voz delicada, quase um sussurro que só poderia ser ouvida no silêncio. Essa experiência nos ensina que muitas vezes as respostas que buscamos não estão no barulho ou na agitação, mas na calma e na quietude. Você já tentou ouvir alguém falando em meio a um ambiente barulhento? Por mais que tente, as palavras se perdem no ruído. Agora imagine como é tentar ouvir o que realmente importa. Quando sua mente está cheia de preocupações e distrações, o silêncio não é apenas a ausência de som, é um estado de espírito, uma escolha consciente de se desconectar do caos, para se reconectar com o que é essencial. Jesus também nos deu o exemplo do poder do silêncio. Em várias ocasiões ele se afastava da multidão para orar e estar em silêncio. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava, mesmo sendo cercado por multidões e demandas constantes. Jesus entendia que a força para continuar vinha desses momentos de silêncio e solitude. O silêncio nos ensina a esperar com paciência. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas as coisas mais profundas e significativas levam tempo. Em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Encontramos esta poderosa declaração: no vosso retornar e descansar. Sereis salvos na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. O descanso no silêncio não é passividade, mas uma ação intencional de confiar que enquanto esperamos algo maior está sendo trabalhado. Pense na natureza durante o inverno. Tudo parece estar parado. As árvores estão sem folhas. O solo está congelado e não há sinais de crescimento, mas na verdade, é nesse período de silêncio que as raízes estão se fortalecendo e a terra está se preparando para a próxima estação de florescimento. Assim também é em nossas vidas. Quando tudo parece estar em silêncio, é porque algo profundo está acontecendo, preparando-nos para o que está por vir. O silêncio também é um ato de humildade. Ele nos ensina a parar de tentar controlar tudo e simplesmente ouvir. Muitas vezes, falar, agir, resolver. Mas esquecemos que às vezes a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente parar e ouvir. Salmos 46, versículo 10. Nos convida a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma lembrança de que no silêncio encontramos uma força que não vem de nós mesmos. É importante lembrar que o silêncio não é isolamento. Ele é um momento de conexão profunda. É como desligar o ruído de fundo para ouvir uma melodia que sempre esteve lá, mas que antes era abafada pelo caos. É nesse momento que encontramos clareza, força e direção.
Hoje talvez você se encontre em uma situação onde tudo parece barulhento e confuso. Talvez as respostas que você procura pareçam distantes ou impossíveis de encontrar. Mas o convite é este: pare. Respire, fique em silêncio, deixe que o barulho se dissipe. Que as águas agitadas da sua mente se acalmem, e você começará a perceber que as respostas que tanto busca já estavam lá, esperando para serem ouvidas. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de força e propósito. É nele que encontramos a paz que tanto precisamos. Número 6. Confie na lei do retorno natural. Você já se sentiu frustrado por investir tanto esforço em algo e não ver os resultados imediatos? Às vezes a vida parece injusta, como se nossos esforços fossem em vão. Mas a verdade é que há um tempo certo para tudo. A Bíblia nos ensina que tudo o que plantamos, colhemos no momento oportuno. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, somos encorajados. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse é um chamado para confiar na lei do retorno natural e continuar perseverando, mesmo quando os frutos ainda não são visíveis. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele prepara o solo, rega a terra e cuida da plantação. No entanto, ele não fica desanimado quando não vê a planta crescer imediatamente. Ele sabe que a S está trabalhando no silêncio do solo e que no momento certo ela brotará. Assim também é em nossas vidas. As boas ações que realizamos, os esforços que dedicamos e os sonhos que cultivamos podem parecer invisíveis por um tempo, mas eles estão criando raízes profundas, preparando-se para florescer no momento. Certo, a ansiedade de querer resultados rápidos é como arrancar uma planta da terra para ver se ela está crescendo. Esse impulso de apressar as coisas pode arruinar o processo natural. A lei do retorno nos ensina que tudo tem um tempo e que a espera não é vazia, mas cheia de significado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 reforça essa ideia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade nos desafia a soltar continuar lições. Podo sobre passia eor, pense em uma mangir anos para seus primeiros frutos. Tempe se aprofundam, o tronco se fortalece, e as condições para o fruto perfeito são formadas quando o fruto finalmente vem. Ele é abundante e doce. Assim também acontece com os frutos das nossas ações e decisões. O retorno vem no momento exato em que estamos preparados para recebê-lo. Jesus nos ensinou a confiar no retorno natural ao falar sobre a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 8. Ele descreve como algumas sementes caem à beira do caminho, outras entre espinhos e outras em solo fértil. Apenas as sementes que caem em terra boa dão frutos abundantes. Isso nos ensina que o resultado está diretamente ligado à qualidade do solo onde plantamos quando investimos em ações corretas e confiamos no processo. O retorno será inevitável. Mas confiar na lei do retorno natural também exige que abandonemos a pressa. Muitas vezes queremos pular etapas, mas cada fase é essencial para o crescimento. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa espera não é passiva, mas cheia de preparação e fortalecimento. Uma das maiores lições sobre o retorno natural vem de José, no Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido por anos. No entanto, José continuou, perseverando, confiando que sua fidelidade e integridade seriam recompensadas quando o momento chegou. Ele foi elevado a uma posição de autoridade no Egito, tornando-se a salvação para sua família e para uma nação inteira. A história de José nos ensina que mesmo quando não vemos resultados, algo poderoso está sendo preparado. A lei do retorno natural não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, pelo contrário. Essas dificuldades fazem parte do processo. Elas fortalecem nossas raízes, nos tornam mais resilientes e nos preparam para sustentar os frutos que virão. Salmos capítulo 126, versículo 5, nos encoraja:
Os que semeiam, com lágrimas, com alegria, farão essa promessa-nos. Lembra que o esforço, mesmo acompanhado de dor, trará uma colheita cheia de alegria. Confiar nessa lei é também um ato de fé. É acreditar que nenhuma ação boa é em vão, mesmo quando parece insignificante. Jesus nos disse em Mateus, capítulo 10, versículo 42, e qualquer que der a beber a um destes pequeninos um copo de água fria em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Cada pequeno gesto, cada semente plantada com amor, retorna para nós de maneira grandiosa. Hoje pare aflita. Quais sementes você tem plantado? Talvez você esteja investindo em um relacionamento, construindo um negócio ou buscando um sonho. Talvez você esteja fazendo o bem sem esperar reconhecimento. Lembre-se de que tudo o que plantamos retorna no tempo certo. Confie no processo. As sementes que estão escondidas hoje florescerão amanhã. E os frutos serão mais doces do que você pode imaginar. Número 7. Menos controle. Mais resultados. Você já se sentiu exausto, tentando manter tudo sob controle, como se cada área da sua vida fosse uma corda, que você precisasse segurar com força, temendo que algo saísse do lugar. Muitas vezes acreditamos que a única forma de alcançar nossos objetivos é estar no comando de cada detalhe. Mas a verdade é que o controle excessivo nos aprisiona, enquanto soltar nos liberta para ver resultados que vão além do que poderíamos imaginar. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Encontramos uma orientação poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Imagine que você está tentando segurar a areia com as mãos. Quanto mais você aperta, mais a areia escapa pelos seus dedos. Assim é a vida quando tentamos controlar tudo. O esforço de querer segurar cada aspecto da nossa existência não nos dá segurança, pelo contrário. Ele nos drena e nos afasta da paz. Soltar o controle não é desistir, mas confiar que nem tudo depende exclusivamente de nós. Jesus nos ensinou a importância de abandonar o controle e confiar no plano maior. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, ele disse: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai Celestial. Bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. As palavras não são apenas um conselho, mas um lembrete de que não precisamos carregar o peso do mundo quando tentamos controlar tudo. Nos afastamos das possibilidades que o descanso e a confiança trazem. É como dirigir um carro em alta velocidade. Em uma estrada sinuosa, quanto mais aceleramos, mais arriscamos perder o controle. Por outro lado, quando reduzimos a velocidade e confiamos no percurso, conseguimos chegar ao destino com mais segurança. Pense na história de Ele. Foi chamado a deixar sua terra e sua família para ir a um lugar que Deus lhe mostraria sem mapas ou garantias. Ele teve que soltar o controle e confiar. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa jornada de Abraão não foi fácil, mas sua confiança no que não podia ver o levou a se tornar o pai de muitas nações. Soltar o controle também é reconhecer que nossas forças têm limites. Quando tentamos fazer tudo sozinhos, nos desgastamos e muitas vezes perdemos de vista o que realmente importa. Salmos 46, versículo 10, nos convida a aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é passividade, mas uma decisão de parar, respirar e permitir que as coisas sigam seu curso natural. Menos controle não significa menos esforço, significa canalizar nossa energia para o que podemos fazer e confiar no que
está além do nosso alcance. Pense em um jardineiro, ele pode plantar, regar e cuidar das plantas, mas não pode forçar as flores a desabrocharem mais rápido. Ele confia no tempo da natureza. Assim também devemos agir em nossas vidas. A história de Pedro, andando sobre as águas, é um exemplo poderoso de como soltar o controle pode trazer resultados extraordinários em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 30. Lemos: e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Enquanto Pedro confiava, ele fazia o impossível, mas no momento em que tentou controlar a situação, afundou menos controle. Nos abre para milagres quando largamos a obsessão por comandar cada detalhe. Permitimos que coisas inesperadas e maravilhosas aconteçam. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Esse ato de confiar e agradecer nos dá acesso a uma paz que não podemos alcançar sozinhos. Hoje reflita o que você está tentando controlar com todas as suas forças. Talvez seja seu trabalho, um relacionamento ou até mesmo sua saúde. Soltar o controle não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que você não está sozinho e que ao confiar e descansar, os resultados serão muito maiores do que você poderia imaginar. Quando soltamos as rédeas, descobrimos que os caminhos se abrem de maneiras que nunca previmos. Número 8. A calmaria precede as soluções. Você já percebeu como nos momentos de maior desespero, tudo parece girar fora de controle? Sua mente corre de um lado para o outro tentando encontrar respostas, mas as soluções parecem fugir ainda mais rápido. A verdade é que quando estamos presos em uma tempestade de preocupações, a resposta que buscamos está esperando não no caos, mas na calmaria. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, vemos um exemplo poderoso. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Este é um lembrete de que é na calma que as tempestades se dissipam e as soluções aparecem. Pense em uma tempestade no mar. Quando as ondas estão agitadas, o horizonte desaparece. Não conseguimos ver a direção ou perceber o que está ao redor, mas quando as águas se acalmam, tudo se torna visível novamente. Assim também é na nossa vida. O caos da ansiedade e da pressa ofusca nossa visão e nos impede de encontrar as respostas que já estão diante de nós. Jesus nos mostrou que a calma não é apenas um estado de espírito, mas uma ferramenta poderosa. No mesmo episódio, enquanto os discípulos estavam apavorados com a tempestade, Jesus estava dormindo no barco quando eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele não apenas acalmou o mar, mas também acalmou o coração deles. Marcos capítulo 4, versículo 40. Registra suas palavras: porque sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? Essa pergunta é um chamado para que confiemos mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido. A calmaria não significa ausência de desafios. Ela significa encontrar a paz no meio das adversidades. Salmos 46, versículo 10. Nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar-se não é passividade, mas uma decisão intencional, de confiar, de parar de lutar contra as ondas e deixar que a solução surja naturalmente. Imagine um quebra-cabeça quando estamos ansiosos. Tentamos encaixar as peças com pressa, mas elas não se ajustam. No entanto, quando respiramos fundo e observamos com calma, percebemos como as peças realmente se encaixam à vida. É como esse quebra-cabeça. As soluções só aparecem quando paramos para olhar com tranquilidade. A Bíblia nos oferece várias histórias de pessoas que encontraram respostas no silêncio e na calma.
Pense em Elias, que enfrentava um momento de desespero no deserto. Ele esperava encontrar Deus em um grande vento no terremoto, ou no fogo. Mas foi no seco, tranquilo e suave, que ele ouviu a voz que o guiaria primeiro. Reis, capítulo 19, versículo 12. Assim também acontece conosco. Muitas vezes buscamos respostas no barulho, mas é na quietude que encontramos direção. O mundo moderno nos empurra para resolver tudo rápido, como se o sucesso estivesse diretamente ligado à velocidade. Mas a calmaria nos ensina que as melhores soluções vêm com tempo e paciência em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Essa paz que excede todo entendimento é o que nos permite encontrar as respostas que tanto buscamos. A história de José no Antigo Testamento nos dá outro exemplo de como a calma precede as soluções. Vendido como escravo, preso injustamente e esquecido por anos, José poderia ter cedido ao desespero, mas ele escolheu permanecer calmo e confiar no processo. No momento certo, ele foi elevado a uma posição de autoridade, e todas as peças de sua vida se encaixaram de forma perfeita. Gênesis capítulo 50, versículo 20, revela sua perspectiva. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa calma em meio ao caos é o que nos prepara para soluções mais grandiosas quando enfrentamos dificuldades. Nossa tendência é reagir imediatamente, mas às vezes a melhor coisa que podemos fazer é parar, respirar e esperar. Isaías, capítulo 30, versículo 15, nos lembra: no vosso retornar e descansar, sereis salvos na tranquilidade, e na estará a vossa força. Essa força não vem do esforço, mas da capacidade de permanecer calmo, mesmo quando tudo parece fora de controle. Hoje, talvez você esteja enfrentando sua própria tempestade. Pode ser uma situação financeira, um problema de saúde, ou um relacionamento complicado. Acalmar-se não significa desistir, significa confiar que no momento certo a solução aparecerá. Pense no que você pode ir, no que você pode deixar para o fluxo natural do tempo. Resolver as águas turbulentas da sua vida podem parecer incontroláveis agora, mas lembre-se de que sempre há um momento em que o vento se acalma e o mar se aquieta. A calmaria não é o fim da luta, é o início de algo novo, onde as respostas finalmente se tornam claras e os caminhos se abrem. A paz que você busca não está no barulho, mas na decisão de encontrar força na calmaria. Número 9. Solte a carga do seu coração. Quantas vezes você já sentiu que está carregando o peso do mundo nas costas? Que cada problema, cada responsabilidade e cada desafio da sua vida depende exclusivamente de você. Esse peso invisível aos olhos dos outros consome nossas forças e nos deixa sem energia. Mas o que Jesus nos ensina é algo completamente diferente. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse convite é uma libertação. É a chance de soltar a carga do seu coração e viver de forma mais leve. Pense em uma mochila cheia de pedras, a cada preocupação, a cada problema. Adicionamos mais uma pedra no começo. Conseguimos carregar, mas com o tempo o peso se torna insuportável. É exatamente assim que vivemos quando insistimos em carregar sozinhos os pesos emocionais e espirituais que não fomos feitos para suportar. Jesus nos convida a tirar essa mochila pesada e confiar que Ele pode carregar o que não conseguimos soltar. A carga não é um sinal de fraqueza, mas de sábia. Salmo 55, versículo 22 nos diz: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá.
nunca permitirá que o justo seja abalado. Esse ato de lançar nossos cuidados é como colocar as pedras da mochila em um lugar seguro, sabendo que elas serão cuidadas. Não significa ignorar nossos problemas, mas reconhecer que não precisamos enfrentá-los sozinhos. Às vezes, seguramos nossos pesos, porque acreditamos que ninguém mais pode lidar com eles. Talvez tenhamos medo de parecer vulneráveis ou de perder o controle, mas a verdade é que soltar o peso é o que nos dá força para continuar. É como uma corrida de longa distância. Se você carrega algo muito pesado, não consegue chegar até o final. Mas quando solta o peso, descobre que pode ir muito mais longe. Pense na história de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada, sobrecarregada com as tarefas, escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir suas palavras quando Marta reclamou. Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Essa história nos ensina que muitas vezes estamos tão ocupados tentando carregar tudo sozinhos que esquecemos de buscar descanso e alívio. Soltar a carga do coração também nos permite enxergar as situações de forma mais clara. Quando estamos sobrecarregados, nossas mentes ficam confusas e não conseguimos tomar decisões com sabedoria. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Nos promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz só chega quando soltamos o peso e permitimos que ela tome o lugar das preocupações. Mas como soltar a carga na prática? Começa com um simples ato de entrega. Pode ser uma oração honesta, onde você diz: eu não consigo mais carregar isso sozinho. Pode ser um momento de silêncio, onde você decide parar de tentar resolver tudo por conta própria e confiar que as respostas virão no momento certo. Essa entrega não é desistência, mas um ato de coragem. A história de Ana no Antigo Testamento nos mostra o poder de soltar a carga do coração. Ana era estéril e sofria por não ter filhos. Ela carregava essa dor todos os dias, até que decidiu levar seu peso diante do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Ela diz: Tenho derramado a minha alma perante o Senhor, após entregar sua dor. Ana encontrou paz, e no tempo certo, ela teve um filho, Samuel. Essa história nos ensina que quando derramamos nossos corações, o alívio chega, e as soluções vêm no momento certo quando soltamos nossas cargas. Algo incrível acontece. Espaço é criado em nossos corações para alegria, paz e renovação. O peso que antes nos puxava para baixo é substituído por uma leveza que nos dá força para seguir em frente. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos lembra: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas como águias, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje pergunte a si mesmo o que você está segurando com tanta força que está roubando sua energia. Talvez seja uma preocupação com o futuro, um relacionamento que parece impossível de resolver, ou um erro do passado que você não consegue superar. Seja o que for, lembre-se de que você não foi feito para carregar tudo sozinho. Solte a carga do seu coração e permita-se viver de forma mais leve. A paz que você busca está ao alcance, esperando apenas que você decida deixá-la entrar. Número 10. Os melhores frutos vêm com paciência. Você já plantou algo e ficou ansioso para ver o resultado. Talvez uma planta no jardim, ou até mesmo algo maior como um sonho ou um projeto no início. É emocionante, mas com o tempo, a ansiedade toma conta. Olhamos para a terra todos os dias esperando que o broto apare, mas nada acontece. E é nesse momento que nos esquecemos de uma verdade essencial. Os melhores frutos não surgem da noite para o dia. Eles exigem paciência. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra nos lembra tudo. Tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A paciência não é uma espera passiva, mas uma espera cheia de esperança. É como o agricultor que planta as sementes
Fia que com o tempo elas brotarão e darão frutos. Ele não apressa o processo, porque sabe que há um tempo certo para cada estágio. Primeiro, as raízes se firmam. Depois o caule cresce. E por último, os frutos aparecem. Assim também é com os sonhos, as promessas e os projetos em nossas vidas. Jesus nos ensinou essa lição de forma clara na parábola da figueira estéril. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Um homem procurava frutos em sua figueira, mas não encontrava nada. Ele queria cortá-la, mas o viticultor pediu mais um ano para cuidar dela, dizendo: Deixá-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e sem não depois a mandará cortar. Essa história nos mostra que muitas vezes o que parece estéril só precisa de mais tempo e cuidado para produzir frutos. A paciência também é uma forma de, quando esperamos pelo tempo certo, demonstramos que acreditamos no processo, mesmo sem ver os resultados imediatos. Salmos capítulo 37, versículo 7 nos incentiva: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Essa espera é ativa, porque enquanto confiamos, continuamos a cuidar, regar e acreditar que o melhor está por vir. Imagine uma videira, seus frutos não de uma vez. Só eles passam por um processo lento, absorvendo nutrientes, água e luz do sol. Se os frutos forem colhidos cedo demais, serão azedos e sem vida. Mas no tempo certo, eles são doces, suculentos e perfeitos. Assim também são os frutos das nossas ações e escolhas. A pressa pode nos levar a colher algo incompleto, mas a paciência nos dá o melhor. Uma das histórias mais marcantes sobre paciência é a de Abraão e Sara. Deus prometeu que eles teriam um filho, mas a espera foi longa ao ponto de parecer impossível. No entanto, eles perseveraram, e no tempo determinado, Isaque nasceu, trazendo alegria e cumprindo a promessa. Hebreus, capítulo 6, versículo 15, reflete sobre isso, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa que a falta de paciência pode nos levar a tomar decisões precipitadas em alguém que tenta apressar a colheita e destrói as plantas no processo. Assim acontece conosco quando deixamos a ansiedade nos dominar. Mas a paciência nos protege de agir com pressa e nos ensina a valorizar o que realmente importa. Jesus também usou a metáfora do grão de mostarda para nos ensinar sobre o crescimento e o tempo. Em Marcos, capítulo 4, versículos 31 e 32, ele disse: É como o grão de mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e se faz a maior de todas as hortaliças. Essa história nos mostra que mesmo o menor começo, com paciência, pode se transformar em algo grandioso. A paciência não apenas nos prepara para receber os frutos, mas também transforma nosso caráter. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nos ensina: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribula, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Esse processo nos molda, nos fortalece e nos dá a capacidade de valorizar cada etapa da jornada. Hoje pergunte a si mesmo: onde você precisa de mais paciência em sua vida? Talvez seja em um relacionamento, em um sonho que parece distante ou até mesmo em um desafio que você está enfrentando. Lembre-se de que os melhores frutos vêm com paciência. Não apresse o processo, mas confie que, no tempo certo, você colherá algo doce, abundante e transformador. O tempo da espera nunca é desperdiçado. Ele é a preparação para o melhor que ainda está por vir. Número 11. A fé em ação é saber esperar. Você já se pegou em uma situação onde sentiu que sua fé estava sendo testada pela espera, como se tudo o que você meditava estivesse em jogo e o silêncio fosse a única resposta? Essa é uma das provas mais desafiadoras que enfrentamos. Confiar no que ainda não vemos. A fé não é apenas crer, é agir com base nessa crença. Mesmo quando o resultado parece distante.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia nos ensina: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem esperar. É mais do que um teste de paciência. É o exercício ativo da fé. Imagine uma ponte que você precisa atravessar, mas a neblina é tão densa que você só consegue ver o próximo passo. Fé é dar esse passo mesmo sem enxergar o final. É saber que mesmo na espera algo está sendo preparado. Isaías capítulo 40, versículo 31. Reforça essa ideia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa força renovada é o que nos mantém firmes enquanto aguardamos esperar com fé. Não é algo natural para nós. Nosso coração deseja controle, rapidez e resultados imediatos. Queremos resolver as coisas no nosso tempo, mas a espera nos ensina a entregar, a confiar e a crescer. É como uma criança que planta uma semente e no dia seguinte cava a terra para ver se ela está crescendo. Assim como a semente precisa de tempo para germinar, nossas orações, sonhos e promessas também precisam. Pense na história de Noé. Ele foi instruído a construir uma arca mesmo antes de qualquer sinal de chuva. Durante anos, ele trabalhou, esperou e confiou. Hebreus capítulo 11, versículo 7 nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Ele não apenas acreditou, mas agiu com base nessa crença mesmo, enquanto o tempo parecia não cooperar. Fé em ação não significa ficar parado, mas continuar plantando, construindo e se preparando enquanto esperamos. É como um agricultor que confia que a chuva virá no momento certo, mas ainda assim prepara o solo, planta as sementes e cuida da terra. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Nos lembra assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. A espera com fé é cheia de movimento, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Muitas vezes associamos a espera à inatividade, mas ela é o oposto. Esperar é como treinar para uma maratona. Durante o treinamento, você não está na linha de chegada, mas está fortalecendo seu corpo e sua mente para o grande dia. Da mesma forma, a espera fortalece nossa fé, molda nosso caráter e nos prepara para receber o que está por vir. Abraão é um exemplo claro de como a fé em ação se manifesta na espera. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas os anos se passaram, sem que a promessa se cumprisse. Mesmo assim, ele não desistiu. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, lemos: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão continuou, crendo mesmo quando parecia impossível, e sua fé foi recompensada no tempo certo. A espera com fé também nos ensina a depender de algo maior do que nós mesmos. Salmos capítulo 40, versículo 1 nos encoraja: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo nos lembra que mesmo quando parece que nada está acontecendo, nossas esperas e orações não passam despercebidas. Hoje talvez você esteja em uma temporada de espera. Pode ser por uma resposta, por um sonho, ou por um desejo profundo do coração. É fácil desanimar quando os resultados não aparecem. Mas lembre-se de que a fé não é sobre o que você vê, mas sobre o que você acredita. Enquanto espera, continue movendo-se, confiando e construindo. A fé em ação não é um ato isolado, mas um estilo de vida. É saber que mesmo na espera você está se fortalecendo cada dia de paciência, cada passo de confiança e cada oração. São como tijolos construindo algo maior do que você pode imaginar. O tempo da espera não é um tempo perdido, é um tempo de crescimento, preparação e aprendizado. E no final você verá que valeu a pena esperar. Número 12. Pare e encontre a paz verdadeira. Você já teve a sensação de que está correndo sem parar, tentando alcançar algo? Mas quanto mais rápido você vai, mais distante parece estar. Vivemos em um mundo que nos empurra a continuar a produzir, a nunca parar. Mas no fundo,
O que buscamos é algo que não pode ser encontrado no movimento frenético. Estamos buscando paz, e o paradoxo é que muitas vezes para encontrá-la é preciso parar. Salmos capítulo 46, versículo 10 nos traz uma poderosa verdade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um convite para parar, respirar e permitir que a paz verdadeira inunde nosso coração. Imagine um copo de água cheio de lama quando ele é agitado. A sujeira se mistura e a água fica turva. Mas se deixarmos o copo em repouso, a sujeira se deposita no fundo e a água se torna clara novamente. Assim também é o nosso coração. Enquanto estamos agitados, as preocupações, os medos e as ansiedades nos impedem de enxergar as coisas com clareza. Mas quando paramos, a paz começa a trazer ordem ao caos. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como parar é essencial em meio a multidões que o seguiam, e a demandas constantes ele sempre encontrava tempo para se afastar, ficar em silêncio e orar em Marcos. Capítulo 1, versículo 35. Lemos, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda curo, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava mesmo sendo o Filho de Deus. Ele nos mostrou que a força para continuar vem dos momentos de paz verdadeira. Não é a ausência de problemas, mas a presença de calma no meio deles. É saber que, mesmo no meio de uma tempestade, há um refúgio. Jesus nos lembra disso quando diz: Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou, não vó-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz que ele nos oferece não é superficial, mas profunda e duradoura. Pense em uma música. Entre as notas há pausas. Essas pausas não são vazias. Elas são essenciais para que a melodia faça sentido. Assim também é em nossas vidas. As pausas nos ajudam a reorganizar, a refletir e a redescobrir o que realmente importa. Quando ignoramos essas pausas, nossa melodia se torna confusa e sobrecarregada. A paz verdadeira não pode ser encontrada em conquistas ou em coisas materiais. Ela é um estado interior que vem quando nos permitimos parar e confiar. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz está além do que podemos explicar, mas é acessível a todos que escolhem parar e buscá-la. Muitas vezes tentamos encontrar paz no barulho do mundo, mas o barulho nos afasta dela. Pense na história de Elias. Após um momento de grande tensão e desespero, Deus falou com ele. Não no vento forte, no terremoto, ou no fogo, mas em um ciclo tranquilo e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Esse exemplo nos ensina que para ouvir e a paz precisamos nos aquietar. Parar também nos ajuda a redescobrir a gratidão. Quando estamos correndo, nos concentramos apenas no que falta, no que precisa ser feito, no que ainda não conquistamos. Mas ao parar, somos capazes de enxergar as bênçãos que já temos. Salmos, capítulo 103, versículo 2. Nos lembra bem. Dize, ó, minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esse momento de pausa nos com o presente e nos enche de gratidão. Hoje pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você realmente parou, não para dormir ou descansar fisicamente, mas para silenciar sua mente e buscar a paz verdadeira? Talvez seja o momento de desligar as distrações, sentar em silêncio e permitir que o barulho interno se acalme. A paz que você busca não está em correr mais rápido, fazer mais ou ser mais. Ela está no de parar, desoltar o que te preocupa e de abrir espaço para o que realmente importa. Encontre tempo para parar e você descobrirá que a paz verdadeira já estava dentro de você, esperando apenas ser encontrada. Número 13. O descanso cura a alma. Você já sentiu que sua alma estava exausta, como se o peso das responsabilidades, das expectativas e das lutas diárias estivesse te deixando sem forças?
Vivemos em um ritmo acelerado onde parar parece um luxo e descansar é visto quase como um pecado. Mas a verdade é que o descanso não é apenas uma necessidade física, é uma cura para a alma. Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Nos lembra porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Esse é um convite poderoso para entender que no descanso encontramos renovação, e para o que mais nos pesa descansar a alma, é como parar para ouvir o som do silêncio em uma floresta depois de uma tempestade. É nesse momento que percebemos o canto dos pássaros, o sopro suave do vento e a beleza ao nosso redor. Quando estamos cansados, nossa visão fica embaçada e tudo parece mais difícil. Mas ao descansar, nossas forças se renovam. Começamos a enxergar a vida com mais clareza. Jesus nos fez um direto para esse descanso em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não prometeu remover os desafios, mas nos dar alívio no meio deles. Esse alívio é como um bálsamo que revigora, trazendo leveza para uma alma sobrecarregada. Imagine uma terra seca e rachada. Ela não pode produzir nada, até receber a chuva. Assim também é a nossa alma. Quando não descansamos, não podemos dar nosso melhor a amar, com profundidade, ou enxergar as bênçãos ao nosso redor se não tirarmos um tempo para nos renovar. O descanso é a chuva que cura as rachaduras do coração e traz vida nova para aquilo que parecia estéril. Nos Salmos, capítulo 23, versículo 2. Davi descreve o descanso como uma experiência restauradora. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquilas. Esse descanso não é apenas físico, é espiritual. É o tipo de descanso que traz paz para as áreas mais profundas da nossa alma, aquelas que muitas vezes tentamos ignorar. Descansar também nos reconecta com quem realmente somos quando estamos exaustos. Nos tornamos mais reativos, menos pacientes e mais propensos a ver o mundo com lentes de negatividade. Mas ao descansar, recuperamos a alegria, a gratidão e a capacidade de enxergar o lado bom da vida. É como recarregar uma bateria que estava prestes a se esgotar. Pense na história de Elias, que após uma grande vitória contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto exausto e desanimado, em 1 Reis. Capítulo 19, versículo 4. Ele chegou a dizer: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Mas Deus não o repreendeu. Em vez disso, enviou um anjo para alimentá-lo e deixá-lo descansar. Elias precisou daquele tempo de renovação antes de continuar sua jornada. O descanso também é um ato de confiança. É reconhecer que não somos máquinas e que não precisamos carregar tudo sozinhos. Salmos, capítulo 62, versículo 1, diz: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa é um descanso ativo onde entregamos nossas preocupações e permitimos que nossas almas sejam restauradas. Quando nos permitimos descansar, abrimos espaço para que a cura aconteça, seja em momentos de oração, em uma pausa na rotina, ou em um simples respiro. É nesses intervalos que encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Nos ensina: no vosso retornar e descansar, sereis salvos. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força hoje. Pergunte a si mesmo o que tem exaurido sua alma. Talvez seja uma carga emocional que você carrega há muito tempo, ou o ritmo frenético de uma rotina sem pausas, seja o que for. Lembre-se de que o descanso não é perda de tempo. É uma necessidade para continuar. Quando você descansa, a cura começa, sua alma se fortalece, sua mente se acalma, o coração se enche de nova esperança. Permita essa pausa, e você verá que o descanso não apenas renova suas forças, mas também cura as áreas mais profundas do seu ser.
É nele que você encontra o alívio que tanto busca. Número 14. Abra mão do controle excessivo. Você já sentiu que estava tentando controlar absolutamente tudo na sua vida, planejando cada detalhe, buscando soluções rápidas para cada problema e carregando o peso de todas as decisões nas costas, essa de controle? Pode parecer a solução, mas na verdade ela nos aprisiona. A Bíblia nos convida a soltar essas rédeas e confiar em Provérbios. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este é um chamado para abrir mão do controle excessivo e permitir que as coisas sigam o fluxo certo. Pense em um rio quando tentamos nadar contra a correnteza. Gastamos todas as nossas forças e muitas vezes não conseguimos sair do lugar. Mas quando confiamos na direção da água e fluímos com ela, a jornada se torna mais leve. Assim também é a vida. Quanto mais tentamos forçar o controle, mais nos desgastamos. Mas quando aprendemos a soltar e confiar, descobrimos que o caminho é muito mais tranquilo. Jesus nos ensinou sobre essa entrega em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Ele disse: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Essas palavras são um lembrete poderoso de que nem tudo depende de nós, e que existe uma provisão para cada necessidade no momento certo. O controle excessivo é como carregar um balde cheio de água, tentando equilibrá-lo sem deixar nada cair. No início parece possível, mas com o tempo, nossos braços cansam e o balde fica pesado demais. Soltar o controle é como colocar esse balde no chão e permitir que a água flua naturalmente. É um ato de coragem, porque exige que confiemos no que não podemos ver. Abraão é um exemplo poderoso de alguém que teve que abrir mão do controle para seguir um propósito maior. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha todas as respostas, mas escolheu confiar. E seguir sua fé não apenas mudou a sua história, mas impactou gerações. Abrir mão do controle não significa desistir, pelo contrário, é um ato de confiança ativa. É reconhecer que, enquanto fazemos o que está ao nosso alcance, há forças trabalhando em nosso favor. Salmos capítulo 37, versículo 5, nos encoraja: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Essa entrega não é passividade, mas uma parceria entre nossas ações e nossa fé. Em um avião, quando você embarca, confia que o piloto sabe o que está fazendo. Você não entra na cabine para controlar os comandos ou verificar o plano de voo. Você se senta, relaxa e deixa o piloto conduzir. Assim também deve ser com as áreas da nossa vida que não podemos controlar. Abrir mão não é negligência, mas um ato de confiança no processo. A necessidade de controle muitas vezes está enraizada no medo. Medo de falhar de algo ou de não ser suficiente. Mas Isaías capítulo 41, versículo 10 nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é um lembrete de que não estamos sozinhos e que podemos soltar o que nos prende, porque somos sustentados. Abrir mão também nos dá liberdade. Quando paramos de tentar tudo, liberamos espaço para que coisas novas aconteçam. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ao deixar o controle excessivo de lado, damos lugar à paz que vem com a entrega. Hoje reflita sobre as áreas da sua vida onde você tem segurado as rédeas com força demais. Talvez seja um relacionamento, uma decisão importante ou até mesmo sua saúde,
Lembre-se de que abrir mão do controle não é fraqueza, mas um ato de coragem e confiança ao soltar o que nos prende. Descobrimos que a vida é mais leve. Descobrimos que enquanto descansamos, as coisas se movem no tempo certo. E é nesse momento que percebemos que o controle que tanto buscamos não é o que traz, mas a capacidade de confiar no processo e permitir que o melhor aconteça. Número 15 no descanso. Está a vitória? Você já parou para pensar que muitas vezes nos esforçamos tanto, lutamos tão arduamente, que esquecemos que a verdadeira vitória não está em lutar sem parar, mas em saber descansar? A sociedade nos diz que só vence quem nunca, para quem está sempre em movimento, mas a palavra nos ensina algo completamente diferente. Em vos converterdes e em repousares está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15. A vitória não está na exaustão, mas na sabedoria de descansar no momento certo. Imagine um corredor de longa distância. Ele sabe que para completar a maratona, não pode gastar toda a sua energia. No início, ele precisa encontrar um ritmo, saber quando acelerar e quando diminuir a velocidade. Assim também é a vida. Não podemos correr sem parar, porque a exaustão nos tira a clareza, nos desgasta e nos faz perder a direção. O descanso não é o fim da jornada, mas a estratégia para chegar ao destino. Jesus nos mostrou essa verdade ao enfrentar o maior desafio de sua vida. Antes de sua crucificação, ele se retirou ao jardim do Getsêmani para orar. Ele sabia o que estava por vir, mas em vez de se desgastar com ansiedade ou tentar resolver tudo sozinho, ele descansou em oração, buscando força na calma antes da tempestade. Lucas, capítulo 22, versículo 41, nos diz: e apartou dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Esse descanso na presença de Deus foi o que o preparou para a vitória final. Descansar não é desistir, mas confiar quando aprendemos. Cansar, estamos dizendo: eu fiz o que estava ao meu alcance, e agora deixo o resto nas mãos de algo maior do que eu. Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos lembra: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Essa quietude é um ato de fé, de acreditar que a vitória está sendo construída, mesmo quando não estamos agindo. Pense na história de Josué e os israelitas na Batalha de Jericó. Deus deu uma estratégia que parecia contraditória: marchar ao redor da cidade por 6 dias, em silêncio. E no 7º dia gritar e tocar as trombetas. Eles não lutaram com armas, mas confiaram no plano e descansaram no silêncio, antes da ação final. Em Josué, capítulo 6, versículo 20, lemos: e sucedeu que, tocando os sacerdotes as buzinas, sucedeu que, ouvindo o povo o som das buzinas, o povo gritou com grande júbilo, e o muro caiu abaixo. A vitória veio não pelo esforço incessante, mas pela obediência e pelo descanso estratégico. O descanso também nos permite renovar nossas forças, assim como um arco precisa ser afrouxado para não perder sua elasticidade. Nós também precisamos de pausas para recuperar a energia. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subir com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação não acontece no movimento incessante, mas na espera descansar. É também um ato de humildade. É reconhecer que não somos infinitos, que temos limites, e que esses limites não são sinais de fraqueza, mas de humanidade. Quando paramos para descansar, abrimos espaço para que algo maior entre em ação. É como plantar uma semente e confiar que a terra e o tempo farão sua parte. Jesus reforçou essa ideia quando disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Estar conectado à videira significa descansar nessa conexão,
permitindo que a força, a sabedoria e o poder fluam para nós, em vez de tentarmos produzir tudo sozinho. O descanso nos dá clareza para enxergar a vitória. Quando estamos exaustos, nossa visão se torna turva, nossas decisões são apressadas e nossas ações impulsivas, mas ao descansar ganhamos perspectiva. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus pela oração e com ação de graças. É nesse estado de paz que encontramos as melhores soluções e estratégias. Hoje talvez você esteja lutando com todas as suas forças, tentando vencer uma batalha que parece interminável. Pode ser uma luta financeira, um desafio no trabalho ou uma situação emocional difícil. Pergunte a si mesmo: você tem dado espaço para o descanso? Tem confiado que a vitória não depende apenas do seu esforço, mas também da sua capacidade de pausar e recarregar suas forças? A vitória não é apenas o destino. Ela é construída no caminho quando aprendemos a descansar. Descobrimos que o descanso não nos afasta do nosso objetivo, mas nos leva diretamente a ele. Descansar é uma arma poderosa, uma estratégia divina para vencer batalhas e viver de forma plena. Permita-se descansar, e você verá que muitas vezes a vitória está mais perto do que você imagina. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque está comprometido em buscar uma vida mais leve, confiante e alinhada com o propósito de descansar e confiar no tempo certo. O fato de você ter assistido até aqui demonstra sua determinação em aplicar esse ensinamento à sua vida, permitindo que a paz e a força renovem seu coração. Lembre-se, o descanso não é o fim da jornada, mas um passo essencial para fortalecer sua fé, sua mente e suas escolhas. É uma jornada contínua, e cada momento de entrega e confiança faz toda a diferença. Aqui no canal, estamos juntos nessa caminhada, trazendo mensagens que inspiram, fortalecem e ajudam você a crescer em sabedoria e fé. Comente: eu escolho confiar e descansar, para que possamos saber que você faz parte dessa jornada conosco. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Vamos seguir juntos.